Boa tarde, galera. Estamos iniciando mais um episódio, o 11º episódio do podcast Bob Russo Surf é Vida, o podcast que conta a história do surf pernambucano através da história das grandes personalidades. E hoje eu trago aqui para vocês mais uma grande personalidade, um dos mais influentes surfistas na história de Pernambuco. Um cara que foi mentor de muita fera braba e continua inspirando novas gerações. Hoje trago aqui para vocês o meu primo e amigo, jornalista, empresário, esquetista e surfista, fera braba do surf pernambucano, Hélio Coutinho. E aí, Helinho? E aí, Bob? Tá na boa aí? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, massa. Vamos começar nossas conversinhas aqui, que são muitas, né? O que eu tenho de história com esse primo aqui, a gente já pegou muita onda junto. São, eu acho que uns 50 anos de surf, né? 50 anos pra de gente surf. tentar correr aqui em 1h30, mas vamos tentar fazer aqui, né? Inclusive as primeiras idas a Serramba, né? Isso. Um bocado de história. Calma, Mas não fale isso não, que Heraldo não gosta muito que fale o nome, não. Às vezes fica um pouco proibido, né, falar de Serrambi aqui, mas a galera já sabe que Serrambi é o Hawaii pernambucano. Bom, galera, antes de iniciar aqui esse bate-papo com o Elinho, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né? Começar com a minha amiga Eduarda Martins, masoterapeuta, que atende lá na Enseada dos Corais, e inclusive ofereceu ao nosso entrevistado uma massagem, uma terapia de ventosa, enfim, ela tem várias terapias, né, que melhoram muito as articulações, o conjunto geral da musculatura do corpo. A diretoria Surf Point, eu não sei se você conhece ali em Itapuama, um point que a gente ranga, né, do meu amigo Gustavo e a minha amiga Isa, e além de uma boa comida, tem alguns artigos, né, para a prática do surf, parafina, cordinha, short, lycra, enfim, tudo que você precisar encontra lá na diretoria. Filippini, o cara que criou essa marca. Filippini é um designer excelente que trabalha com várias e várias pessoas ligadas ao mundo do surf e também fora do mundo do surf. Se você precisar do contato dele, entre em contato comigo que eu lhe passo o contato do meu amigo Filippini. Se sua prancha quebrar, você conserta a prancha, mas eu não. Aí eu levo a minha onde? Eu levo lá nos consertos da Realce, que realmente a prancha lá sai como se não tivesse quebrado, né? Você nem identifica onde quebrou. Então, sua prancha quebrar, deixe lá na Realce Concertos, que ela será muito bem atendida. Texel, aqui, ó. Você quer qualidade em sua prancha? Use o bloco Texel, do meu amigo Fernando Câmara. A Texel, que é uma fábrica de blocos que está aí já no mercado há mais de 30 anos, líder mundial na venda de blocos para prancha de surf. Então, qualidade de sua prancha é Texel. Casa do Pará, o melhor açaí do planeta, né? Você quer comer um bom açaí, você sabe onde vai, né, Elinho? Na Casa do Pará. E não é só açaí, lá você tem uma maniçoba, um pato no tucupi, um tacacá, né? Sobremesa de cupuaçu, enfim, toda a variedade da cozinha paraense que excelente. E também quero agradecer ao meu amigo Fruta, porque se você não quiser ir até Itapuama, quiser pagar só um pedágio e ficar na Praia do Paiva, não deixe de provar o caldo de cana do Fruta, que ali você dá aquela sarada para dar a segunda, a terceira e a quarta caída no mar. Valeu, galera? É isso aí. Então, faltou falar do meu amigo Nani aqui, das pranchas Nani. Eu estava esquecendo aqui essas pranchas maravilhosas que nós temos aqui, que são uma das melhores pranchas do mercado em Pernambuco, né? Elinho até tá tapando ali um pouquinho, ali o N do Nani, mas agora apareceu melhor. Então é isso aí, galera. Se você quiser fazer uma boa prancha, procura o Nani, Hand Shape, um cara com uma larga experiência, trabalhou em Portugal, nas melhores fábricas de lá, e hoje tem a sua fábrica ali na Cucurana, em Barra de Jangada. Vá lá, converse com ele, que você vai fazer uma prancha excelente. A minha já está em produção. É isso aí, galera. Então, voltamos aqui para o nosso entrevistado. Elinho, você sabe que, acho que você tem acompanhado, aqui a gente começa sempre perguntando como é que iniciou a sua história no surf, como é que o surf entra na vida de cada um. E eu, mais ou menos, eu sei a sua, mas o telespectador não sabe. Então, me diga aí, como foi que o surf, a mosca do surf lhe picou e conta a sua história aí, o início de tudo, como é que foi? Antes de começar, eu trouxe um presentinho aqui pra você, Guilherme. Opa! Presentinho da Mentor. Maravilha, galera. Olha aí, ó.
E dizer que eu tô amarradão de estar aqui no seu programa. Agora mesmo. Vou deixar até aqui o coisinha da aumentou, não atrapalha não. Olha aí, rapaz, eu tô precisando mesmo de um novo body short. Pô, maravilha, azul, a minha cor preferida. Prova, depois vê se tá no tamanho certo. Qualquer coisa, vocês também precisarem de uma boa bermuda. A Mentor tem uma loja na Parnamirim. No Shopping Parnamirim e outra no Shopping Tacaruna. Né? Isso. E uma camisa aqui, uma Black Trank. Exatamente, assim Black Trank. Aqui Elinho tá usando, olha aí. E atrás, Mentor. Que barato. Obrigado, Elinho. Obrigado mesmo. Você merece. Não esperava esse mimo, mas já que veio, muito bem-vindo. E o programa tá massa, né? Eu tenho acompanhado todo mundo, cada vez melhorando. Não é fácil fazer, eu sei que não é, porque eu já tive com veículo de comunicação, a gente vai conversar sobre isso aí, mas vamos voltar ao início, né? Vamos. Como foi que o surf surgiu na tua vida? Olha, como foi a primeira vez que você pegou numa prancha e falou, pô, eu quero isso aqui pra mim? Olha, a primeira vez que eu peguei naquelas planondas, eu não pensava em surf, né? A gente ali tinha aquelas ondas ali na frente do Eldorado, que é ao lado do Hospital da Aeronáutica, e na época tinha o Fórmula 1, eu acho que era Emerson Fittipaldi, e a gente brincava de deslizar no jacaré. Eu me lembro até de Fábio Felice, que morava... Fábio é o Louco? Fábio é o Louco, que veio depois, né? O nome é o Louco, veio porque Heraldo, numa viagem, trouxe uma fita cassete do ZZ Top, entre aspas, é o Louco. E Fábio só vivia escutando e ao surf com aquele, aí virou Fábio é o Louco. Mas vamos voltar a isso. Fábio era um garoto assim, estudava lá no Santa Maria e morava por ali, tinha Paulinho Meira. E a turma de Jacaré, não conhecia muito eles, mas eu me lembro de alguns dias a gente pegando jacaré e apostando corrida, beleza. Aquilo era a planonda, que todo mundo já falou aqui. E um dia a gente estava indo para eu acho para casa de nosso tio Rodolfo, já falecido, e ele tinha alugado uma casa em Pau Amarelo e a gente ia passar uns 10 dias num veraneio desse, e meu pai estava no carro com a gente, quando a gente passou na frente do Acaiaca, aí um cara desceu uma onda surfando, e aí ele fez, é uma prancha dessa que eu vou dar para vocês. Aí eu fiquei olhando aquele cara e o cara não caía, e veio até a areia, ali o negócio pegou. Não deu para identificar quem era, né? Não sabia de nada, era né? Alguém da geração... E passei ali os dias que eu tava ali em Pau Amarelo, tentando ficar em pé na planonda, e ficava em pé numa merrequinha, virava, e aquela coisa difícil. Para onde eu ia, levava a planonda. Fomos para Serrambi, em 74, do lado da ilha, que meu pai tinha um terreno ali, onde era a Casa Amarela, ao lado da Casa Amarela, onde ficava o banheiro da Casa Amarela. Certo. E fiquei tentando pegar ali, mas era uma planonda, não tinha condições, pô. O negócio de dizer que surfou numa planonda, muito não. Ficava em pé e caía. Poucos que conseguiam. Mauro Pacheco era um. Né? Surfava numa planonda. Bem, eu não conheci ninguém, eu não consegui, mas a gente tentava, né? E eu acho que papai, ele era muito amigo, assim, de Zé Paulo Cavalcante, filho, que fez parte da primeira geração de surfistas ali no Acaiaca. Certo. E Zé Paulo já tinha uma prancha havaiana. Então, quando meu pai disse assim, é uma prancha dessas que eu vou dar para vocês, ele já tinha uma conexão nisso aí. Mas aí, isso aí eu estava na terceira série e tudo. Quando a gente voltou para as aulas, eu já voltei com alguns desenhos de surf, né? E eu acho que o primeiro desenho de surf que eu fiz, a quilha estava em cima da prancha, como se fosse uma prancha tubarão. Entendi. E na sala de aula estava Bruno Lobo, que era meu primo, mas ele estudava na outra classe, e lá junto ele também desenhava, já chegou junto, já deu os toques, não, isso aqui é embaixo, isso aqui é um leme de prancha, e aí eu comecei a desenhar e levava o caderno colorido, né, várias ondas, vários jeitos, e ele comentando tudo, aí teve... Ele já surfava? Ele já surfava, né? Teve um aniversário... A família toda, né? Teve um aniversário dele, que se eu não me engano foi fevereiro de 1975, e ele me convidou para ir para o aniversário dele. Aí eu falei com a mamãe, né? A mãe dele era prima de minha mãe, não, beleza, a gente saiu da escola, foi caminhando e fui para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele... Aí ele disse, tá aqui, isso aqui é a minha prancha, aí mostrou um Aeronildo, aqui está uma prancha, era amarela, era de Tavinho, o Tavinho ganhou o campeonato aqui, o certame de surf lá no Acaiaca, né? E outra assim, num quarto, tava essa de Mário, meu irmão,
que acabou de chegar dos Estados Unidos, tudo, trouxe uma prancha, olha essa cordinha, Surf Control, uma cordinha com leste, isso em 75, sabe? Aquela não existia isso aqui. A borracha de soro preta com a cordinha por dentro, ele disse, e ele inclusive também trouxe uma americana, e dorme no quarto com ele, eu... Adolescente, a gente, meu irmão, foi mesmo, pô. Uma prancha americana. Uma namorada americana. Uma namorada? Foi mesmo? Foi. E Bruno comentava isso, Bruno era o caçula, né? E... Não, o caçula é Edu, né? Ainda tem Eduardo. Não, Edu nasceu depois do segundo casamento do pai dele. Ah, certo. Aí é o seguinte, aí enquanto não saiu o almoço, aí ele chegou numa areazinha ali atrás, onde funciona o armazém de construção Losango, né? Lozano, que é dele. Ali era a casa dos pais deles. Aí tinha uma área de cimento assim, aí ele pegou uma taubinha com patins embaixo. Sabe o que é isso? Eu disse, não, ele, skate. Eu, skate? É. Como é que é isso? Aí ele pegou, qual é o pé que você chuta a bola? Eu disse o direito, aí vê, eu também. Aí ele botou o pé em cima da taubinha, aí deu um impulso, aí e saiu andando. Aí tenta aí. Aí eu, pé direito na frente, empurrei. Quando eu fiz isso, o skate foi pra frente, eu caí sentado, ele... Daí... A primeira vaca no surf. Primeira vaca, porque aquilo pra mim era surf. Surf no asfalto. Na calçada, né? Calçada. E aí a gente foi pro aniversário dele, que foi no Cabanga. Certo. Adolescente, assim, gostava de piscina, meu irmão. Eu passei a tarde tentando me equilibrar no skate, na quadra de esporte que tinha lá. Escorregava e caía, e o joelho, eu voltei para casa com a mão doendo e o joelho doendo. Quando eu cheguei em casa, eu disse, mamãe, aquele meu patins, eu quero fazer um skate. Ele, como é que... Aí minha mãe disse, não, como é que você faz isso? Eu disse, isso aqui, ela, não, mas não vai amassar não, senão você depois vai querer fazer um patins e não vai poder voltar. Aí eu olhei, peguei as duas frentes do patins, juntei e fiz isso aqui. Olha só. Cara. Isso aqui foi o primeiro skate e igual de Bruno. Então, assim... Deixa eu dar uma olhada. Aí, galera. E eu me lembro... Dá uma olhada nisso. Coisa mais rústica não pode existir. Isso é um patins Bandeirantes, as duas frentes do patins Bandeirantes. E engraçado, assim, que no final de tudo, no final do aniversário, já estava escuro de noite, aí vem Tavinho com a mochilinha nas costas, aí pega o skate dele, aí tinha uma ladeira. Aí ele... Eu disse, meu irmão, ele vai descer isso aqui, não vai cair não. Aí ele, para um lado... Mostrando todo o conhecimento. Equilibrando. Aí lá no final, quase que desequilibra e termina. Eu disse, caramba, meu irmão, o cara surfou. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato, né? E a partir daí, toda vez que a gente saía da escola, aí eu pedia para o motorista passar pela rua paralela à Padre Bernardino Pessoa, onde tinha a Ombre, que era uma boutique redonda, né? Vendia prancha ali, e tinha as pranchas ali na vitrine, e eu passava olhando, Aí eu disse, falei pro meu pai, disse, tem as pranchas Aeronildo, elas custam R$500. Aí ele disse, não, peraí. Aí um dia me levou na Ombre, chegou lá na Ombre, aí perguntou, quanto é uma prancha? Aí a Aeronildo era 500, a Ombre era 1.800 cruzeiros. Eu disse, papai, é muito caro, vamos ver outra. Ele, calma, não sei o quê. Aí encomendou a prancha. Uma Gladson, não? Era uma Gladson. Ia ser o presente de aniversário, só que a Gladson chegou antes. Meu aniversário era em agosto e ela chegou em maio ou junho de agosto. Melhor ainda. E aí ele chegou com a prancha lá em casa, buzinando, aí Clemente... Elinho, o papai trouxe uma prancha! Aquela coisa toda, né? E a gente desce e pega a prancha. E nesse dia, meu irmão, eu olhava a prancha de cabo a rabo. A prancha já era muito atual. Porque ela era poliuretano branco, encapado com fibra. Em cima era uma pintura com airbrush. E tinha um ícone embaixo, que era um surfista desenhando no maior estilo. E aquele foi a minha primeira referência de estilo. Estava desenhando aquele surfistinha e ali... Eu olhava bastante. E nesse dia a prancha dormiu na cama e eu no chão. Né? Aquela coisa assim magnífica, né? A minha dormiu comigo, eu não fui pro chão não, eu vi abraçadinho com ela. E aí foi a minha primeira prancha, né?
E a primeira vez a gente foi no Espanha. Lá encontrei um outro amigo, eu não estava conseguindo surfar direito. Aí ele pegou, mostrou como era e ficou em pé. Quem era esse amigo? O nome dele era Wilson. Depois ele não continuou, não. Certo. Mas ele estudava no Santa Maria. A primeira experiência com uma prancha na água foi no Espanha. Então. Foi no Espanha, que meu pai levou para lá. Certo. Aí daqui a pouco eu remei para um, aí ela, embicou, eu caí. Aí eu disse, meu irmão. Aí remei, esperei ela descer. Quando ela chegou embaixo, né? Aí eu, fiquei em pé. Aí e saí andando, deslizando até a areia e pronto. Ali foi o começo. Foi ali que a mosca lhe picou. Aí comecei a surfar ali no Eldorado, tudo, né? E pouco tempo depois, Clemente comprou a prancha de Bruno, que era Aeronildo. E a prancha ela tinha 2 tecos e você balançava, sentia que os isopores estavam separados dentro, porque ela era isopor, coberto de jornal, manta e coberto de... Era o mais artesanal possível. E era emassada e pintada. Mas logo depois ele teve uma Gladys amarela aí o seguinte, isso aí Clemente comprou logo depois que eu comprei. Então eram 2 pranchas em casa. A de Clemente, ele ia levando da praia, mas 2 pessoas traziam, porque ela enchia d'água, botava ela de cabeça para baixo e ela escorria a água. Aí quando foi o aniversário de Clemente, em dezembro, aí o padrinho dele, que era Armando Monteiro, chegou com a prancha. Uma Gladson amarela, que quando você veio de férias... Eu usei muito aquela prancha lá. Foi. Né? Foi. Então, assim, a família Lobo teve essa influência logo de cara, né? Primeiro porque eu estava com um surfista que já pegava onda. A primeira vez que eu fui para o caiaque, eu fui com o Bruno também. Bruno passou muito tempo influenciando a gente, porque ele sabia mais. Era primo de Ratinho também. Mas Bruno não é mais velho que você, é mais ou menos a mesma idade. Mesma idade. Talvez eu seja 6 meses mais velho que ele. Então ele era precoce, né? Mas ele tinha 2 irmãos que já mais velhos, né? Velhos. Então, e ele está dentro d'água até hoje. Continua até hoje. Surfando muito bem. Continua até hoje. E nesse skate, tu pode botar a foto número 1. Solta aí, Paulinho, a primeira foto, olha aí, ó. Tá vendo? E aí era na calçada da rua lá do Eldorado. Aí você tinha o quê? 12, 13 anos? Eu tinha 12 anos, 76, 12. E aí tinha uma lombadinha aqui que a gente fazia uma manobra, 2, 3, como se fosse surfando mesmo. E veja que eu sou aí goof. Já era uma mas na prancha eu sou regular. Pois é, né? Porque foi esse começo de Bruno, ele foi responsável por isso. Qual é o pé que você chuta a bola? Bota na frente, pronto, ficou. Né? Certo. Então, foi isso. A foto número 2 já é... Essa prancha aí. Isso aí. Aí já é a minha segunda prancha. Sua segunda prancha. Que prancha é essa? Essa prancha é uma São Conrado. São Conrado. Né? Ali no Eldorado... A São Conrado fez muito sucesso, né? Ali no Eldorado a gente começou a surfar ali tudo. Você veio, passou um mês lá com a gente. Eu ainda tinha Gladson. Né? Seu pai tinha ido para a China com o Eduardo. Lembra que deu um mar ali, que os carros paravam para assistir No dia que Eduardo voltou com teu pai, aí ele dormiu lá em casa. E era só trovão e chuva. Uma tempestade, né? Aí a gente, vamos surfar amanhã. Aí acordamos cedinho, quando a gente chegou ali na frente do Eldorado. Eu me lembro de ter visto... Terral. Eu me lembro de ter visto 3 ondas quebrando iguaizinhas. Bafando o tubo. E bafando o tubo. E não era uma onda tão grande. Eu acho que tinha 1 metro, um metrinho. Um metro, né? Mas perfeito. Mas a gente passava remando, via quebrando assim o tubo e via o outro lado. Então, assim, foi um dia muito mágico aquele, né? Foi. Inclusive, nesse dia, eu conheci a tua galera toda, que lá na época tinha o Fábio Louco também, o irmão que ainda não tinha falecido. Mas teve um episódio que foi antes disso. Logo que você chegou, meu primo do Rio, vem passar aqui uns dias, não sei o quê, vamos lá, já pega, vamos surfar e tal. Aí fomos ali pra frente do Eldorado, chegou lá, ninguém entrou no mar. Aí não, que é tal, aí daqui a pouco... Eu digo, vocês não vão não? É todo mundo sentado, eu na beira da praia, você vem falar comigo. Guilherme, vai lá, entra, surfa. Quando o Guilherme desceu uma onda, estilo meio Gary Lopes, acelerando assim, não sei o que, aí todo mundo, entrou todo mundo de uma vez no mar. Eu me lembro que no final da onda, como naquela época a gente não usava cordinha,
a gente, para não perder a prancha para beira, no final da onda a gente jogava a prancha por cima. Dar uma tirada, né? a chamada tirada. Né? É. E essa tirada era uma grande manobra, né? Você viu o tiradão que o cara viu, porque às vezes pegava no terral e a prancha fazia assim, lembra? Você dava uma tirada, ela saía rodopiando. E nessa época ali, aí tinha uma turma, né? Antonino, Paulo Meira, que comprou um Arrico. Sérgio Batista, que tinha uma Gledson preta. E começou. Zé, irmão de Antonino. Zé, irmão de Antonino, Geraldo Calazans. Fábio Louco, irmão. Fábio Louco, Marcelo. Né? Aí começou a criar um grupinho, porque naquela época os picos de surf, eles eram pequenos aglomerados de surfistas na frente de alguns prédios. Era. Né? Britânia, Marlin. Isso. E ali começou, aí Bruno às vezes saía da escola, não, vamos lá em casa, mamãe sempre organizava as coisas, fazia aniversário, vamos lá. Aí vinha Nelsito, meu primo, vinha da cidade, com Fernando Bray, né, outro primo, e com os amigos, com prancha, aí surf e depois o aniversário. Então, assim, às vezes o Bruno saía, não, vamos lá para casa, a gente estuda e depois vamos surfar. Aí pegava o Expresso, que era um ônibus que passava na Avenida Boa Viagem, que era mão dupla, que você abria, botava as pranchas de baixo, era um semileito. E vinha sem parar tanto, só parava quando alguém estendia a mão. E Bruno vinha algumas vezes. E nisso a gente começou a divulgar. Teve um dia que a gente estava lá, era um sábado, e veio uma expedição do Acaiaca, que era Zezito, Paulinho Porrete, Sadi, Carlos Alberto Rui. Só as feras? Era uma galera de surf. Açougueiro? Não me lembro de Walter nesse episódio. E eles vieram de prancha, com as pranchas debaixo do braço, caminhando para surfar lá com a gente. E aquilo ali foi um negócio bacana. Uma virada de chave, né? Eu acho que Zezito tinha uma prancha da marca Coyote. Certo. E eu me lembro, surfar, trocar uma ideia dentro d'água, e vendo as manobras, e a gente tentando se esforçar ali, né? Mas foi um intercâmbio ali. Porque, e ali era assim, quem vinha de Candeias, quando virava para a Avenida Boa Viagem, era o primeiro point. Ninguém surfava o Britânia ainda. Uhum. Aí a turma de Candeias começou a vir. Que aí era Paulo Moura, que depois virou Paulinho do Derby, depois Paulinho do Serrambi, mas na verdade Gig. ele era Paulinho de Candeias, Gig, que tinha sido vice-campeão no campeonato que Tavinho tinha ganho. Uhum. Aí veio Maurício da Fonte, veio André Maia, veio Godoy com a prancha New Model. Os melhores surfistas da época. Veio o Kang com a surfarte amarela. Né? Paulinho Moura tinha uma prancha azul, uma Zeca Guaratiba com aquele desenho da onda na frente. Não, porque meu pai viajou, é amigo de Zeca Guaratiba e trouxe. Eu me lembro eu pegando isso e Paulinho conversando. E começou a haver esse intercâmbio, porque essa turma de Candeias surfava os Abreus, atravessava o rio de Paiva e surfava Paiva. Certo. Então, ali era café pequeno para eles, e para o Eldorado era... mas era a célula era movimentada, né? Então, assim... E foi lá com o Gig que ele estava surfando nessa prancha amarela, que vocês acabaram de ver, São Conrado. Foi a segunda prancha, né? Foi. Mas não foi essa que ele circuncisou, não, né? Não. Porque Elinho é o primeiro surfista a ser circuncisado pela própria prancha, viu? Tem essa história aí que eu me lembro. Mas deu tudo, não teve nenhum problema, tá tudo ok. Mas assim, essa prancha São Conrado dele, ele estava com uma prancha emprestada de Arthur Pena. Arthurzinho, um cara, gente boa. Aí ele disse, não, o cara quer vender. Aí eu fui lá e comprei essa prancha, porque eu experimentei, porque a minha prancha tinha 1,90m, 1,98m. Naquela época a gente media assim, né? Não tinha esse negócio e essa tinha 1,75m. 1,75m é 5,11, 5,10. A outra tinha mais de 6 pés. Já foi uma evolução, né? Para um surf mais quebrado, mais hot dog. Isso. Então, saindo assim, um pouco da linha clássica, né? E foi com essa prancha que eu fui para Bahia. Porque todos nós que começamos nos anos 70, a gente teve uma influência muito grande do surf clássico de linha, né? Daquela linha Gary Lopes, do estilo, né? Incorporado junto com a linha que você determinava na prancha. Quando a prancha diminuiu, as pessoas começaram a quebrar mais a manobra. Fazer uma volta mais rápida. Da cutback. Cutback, da batida, Isso, né? Porque antes era aquelas passadas. Não, a minha primeira batida
eu tava na minha Gladson e a gente lá do Eldorado ficava em pé e, meu irmão, a gente tem que passar a espuma para sair lá no fim. E eu, um dia de mar grande, eu passando, vou passar. Quando eu vi a brechinha ali para sair, que eu subi para sair, a onda, pô, me botou de volta. Aí eu, que é Deu isso, meu irmão? Sem querer. Eu disse uma batida, até o corte também, porque o negócio da gente não existia filme no início. Era só foto. Era foto. A primeira vez que eu cortei, eu desequilibrei, minha mão bateu na água e a prancha fez a curva e eu saí de lado. Aí eu disse, que é isso? Aí comecei a fazer isso propositalmente, né? Propositadamente. Só que é o seguinte, essa prancha ali, a foto ali é novembro de 76. Certo. E quando foi em janeiro de 77, meu pai foi morar na Bahia, fomos todos nós, a família. Eu lembro. Né? E na primeira semana, lá eu tinha pego essa prancha, tinha isolado ela todinha com a fita tape, comprei um spray laranja e pintei a parte de baixo de laranja, porque tinha uns furos de bico embaixo. E eu queria chegar com a prancha mais, como se estivesse bonitinha, né? Aí eu pintei assim a prancha e levei para a Bahia. Ela ficou, em vez de ser toda amarela, ficou laranja embaixo e em cima. E a gente foi morar na Bahia. E a gente morava na Ondina e eu vou caminhando por aqui, tem a primeira Bahia, passo umas pedras, na segunda Bahia tem surf lá. No segundo dia. Não, era Ondina. Aí eu peguei a prancha, botei debaixo do braço de manhã e fui caminhando. Minha mãe disse que começou nas orações, bicho solto na Bahia, numa terra que ela não conhecia. 14 anos de idade, né? Não, 13 ainda, 13. Né? Aí molecote. Cheguei lá, comecei a surfar tudo, aí daqui a pouco encosta um cara da minha idade, assim, do top do lado, aí olhou e fez, essa tua prancha aí é pintura externa, né? Porque tinha um pontinho lascado, era o Iltinho Issa. Iltinho Issa. E aí ficou meu amigo, começamos a surfar ali, conversar. Quando foi, isso era uma quinta-feira, quando foi no sábado, aí meu pai disse, não, vou levar vocês para surfar. Aí botou já uma segunda prancha que Clemente comprou de Bruno, que era uma pit dente estreitinha, fininha. Eu acho que ficou pequena para Bruno, mas Clemente era menor. Tiago ainda não tinha, não? Tiago ainda não tinha. Certo. Clemente, a outra nem vendeu, ficou lá, emprestava para Fábio Louco, emprestava para todo mundo. E ficou com essa pit dente que foi depois da Gladson. Eu acho que ele vendeu a Gladson e comprou essa. E foi essa prancha que Clemente levou para a Bahia. E botamos as duas pranchas na mala do Opala e meu pai saiu. Andando de carro. Quando passou na praia, eu disse, é aqui. Ele disse, não, aqui está muito pequeno. E foi passando. E o mar tinha subido. E foi passando, passou ali na Paciência, entrando onda. Aí a torrefação, que só vi que surfava lá depois de um tempo que eu fui surfar, um fundo de pedra abrindo para a esquerda e uma direita mais curta terminando para dentro do Rio Vermelho. Aí foi passando, aí passou pelo Coco Beach, passou pela Terceira Ponta, saiu passando. Aí Praia do Pescador, chamada Praia do Surf, onde tinha campeonato de surf, tinha um aeroclube na frente. Ele disse aqui, meu irmão, matava enorme, tubular, tudo. Clemente, o coração começou a chorar, e meu pai disse o que é. Ele disse, eu tô com medo. Clemente era menor do que eu, né? Quando eu... Naquela, para entrar, quando eu vi Riltinho lá, eu disse, meu amigo, aí esperei, ele disse, Riltinho chegou aqui do meu lado, espera para passar o seriado. Quando o seriado baixou, ele disse, rema agora. Eu entrei, rapaz, na Bahia, veja, eu saí do Eldorado e fui para a Bahia, com o Riltinho, experimentei os fundos de pedra ali da Ondina, que eram muitos, tinha o Tony's Lefts, que ele chamava. Ondulações bem maiores do que aqui, né? Bem maiores, e assim, quando a gente saía para as praias de fora, tinha onda grande mesmo. Na Bahia acaba grande. Depois, quem foi morar lá era um cara que estudava na nossa escola, mas o surf dele era mais em Amaralina, que era Luísio Louro, dono do Bar do Louro. Sei, que até hoje tem lá na Pedra do Sal. É isso, Big Rider, tudo, surfava pra caramba. Aí ele veio morar num morro na região da Ondina. E aí a gente começou a frequentar a casa dele para andar de skate, essas coisas todas, e pegar táxi e surfar com ele em Amaralina. Aí lá foi que houve uma evolução.
porque tinha um point lá chamado Caraca, que você ia lá para fora, aí entrava uma onda, uma esquerda, quebrando na pedra, rodando, você remava daqui, ela parava e você descia em direção à esquerda, aí ia surfando na esquerda, aí de lá vinha uma outra onda, você batia, virava para direita. Você ia para direita e virava para esquerda. Virava para esquerda, e eu disse, caramba, meu irmão. E um pouco mais para cá tinha não era um alter reef, mas era uma bancada de coral que entrava uma onda chamada balaio. Todas essas ondas dentro do perímetro de Salvador. Dentro de Salvador. Certo. Era uma onda que entrava assim, parecia uma ferradura, não fechada, mas assim, era curva. Certo. Mas ela entrava grande, meu irmão. Grande, como eu só via nas revistas. E a gente tava lá. E algumas pessoas conseguiam conectar a bancada um pouco mais na beira, chamada quebra-coco. Que aí era tubo para a esquerda e para a direita, que você não tem ideia. Eu me lembro que você voltou da Bahia falando muito desse quebra-coco. Meu irmão... Esse quebra-coco, e tinha outro pico que você falava que começa com tinha torrefação. Arembev, não é? Não. Não, eu surfava mais esses aí. Eu me lembro que tinha um pico que você falava. Amaralina, que tinha... Não era Amaralina, é outro, que começa com A também, eu não tô lembrado agora. Mas Salvador, de qualquer maneira, é uma subcity, né? E outra coisa, o swell entra grande, pesado, né? E, então, assim, eu tinha saído dali, eu tive uma experiência havaiana. Não é à toa que os baianos surfam pra caramba no Havaí, gostam do Havaí. Abaianos, os abaianos. E, assim... Na Bahia eu tive contato com surf shop, com sala de shape, com tudo isso. Ou seja, o surf lá na Bahia estava bem mais desenvolvido do que aqui. Estava desenvolvido. Aí eu voltei. Quando eu vim em umas férias, você até disse, vamos para Gaibu. Eu disse, cala a boca, meu pai não sabe, não. Eu estava de férias no primeiro jardim, na casa da tia Neneca, e a gente foi para Gaibu num fusquinha branco teu. Com 77, né? Eu acho que ali era 77. Um tonho de coca, era uma espécie de capanga motorista lá de Água Preta. É porque eu tinha o carro, mas eu era de menor. Não tinha carteira. Eu me lembro que as pranchas dentro do fusquinha, embaixo do carro, e a gente chegou lá em Gaibu. Aquele fusquinha fez história. Lubrenita. Isso, e depois, quando eu voltei, mas ainda em Lubrenita, nessas férias... Porque tu só veio comprar o Corcel um pouco mais para frente. Mas o Corcel foi de 79, que você até na curva ali da aeronáutica subiu um meio-fio com ele, lembra disso? Lembro, sim, um prejuízo. Mas aí é o seguinte, quando tu estava com esse carro, foi aí que você começou a conhecer Marroca, começou a conhecer todo mundo, né? Mas quando eu voltei da Bahia... Aí uma vez eu tava olhando assim, vi um cara surfando numa caiaca, tudo. Eu disse, meu irmão, esses caras parecem os caras da Bahia, a atitude, a agressividade no surf. Aí quando eu vi, era Marroca, com a prancha assim e tal. Aí pouco tempo depois, Bruno Lobo, mais uma vez, encomendou uma prancha Wing Round Pinha Marroca, né? Era cactus, era Marroca, Ari e Alô. A prancha era toda pigmentada numa cor e tinha um desenho... de um cactus, umas coisas que Yalô fazia prancha por prancha. Aí eu fui e encomendei uma azulzinha. Aí tu viu, massa, encomendou uma vermelha. Cláudio Marroquim tinha uma branca. Nessa época, um pouco antes, foi quando eu vi Heraldo pela primeira vez. Que eu fui na Visual, a loja era Visual, e Heraldo foi lá para consertar um furinho de alfinete. De um arrico que ele tinha grande, verde embaixo e verde claro em cima. E eu vi assim, eu disse... Vi de longe assim, Heraldo. O Cláudio eu já tinha visto na Visual antes e sabia que ele era irmão de Marroca. Mas aí, pouco tempo depois, Zé Antônio chamou todos nós para um aniversário, a veraneio do pai dele e tudo, um aniversário em Gaibu. E levou essa galera do surf, Napinho foi tudo, e Heraldo foi. E aí você disse... Soltou aquela ali que eu dizia que só falava melhor do que Heraldo. Irmão, Heraldo estava no começo, eu vinha com essa espécie. Você vinha e ele era. Não, eu quis mostrar. E ele era altamente. Ele é talentoso. Não, mas ele era altamente competitivo. E quando a gente entrava, disse: vamos ver quem surfa melhor nas 10 primeiras ondas. Aí nas 10 primeiras ondas ele ganhou de mim, porque eu levei queda, tudo, e ficou essa resenha. Aí você perguntou: e aí, Heraldo, como é que ele surfa? Ele disse: ele pensa que surfa melhor do que eu.
mas ele estava no início. Só que a influência de Heraldo para todos nós foi muito grande, porque cada vez que ele saía, ele trazia informação. Saía, trazia informação. Importantíssimo. Saía, trazia informação e o surf dele ia evoluindo, né? Inclusive, Marroca evoluiu muito como shaper através das pranchas que Heraldo trazia de fora, né? Isso. Isso aí, não que o Marroca não tivesse talento, o talento de Marroca é extraordinário. Eu considero ele um dos melhores shapers da história do surf nordestino. Mas que a evolução foi mais rápida a partir do momento que Heraldo trazia pranchas, né? De Joiburã, daquele pessoal que era top. Isso. Quando ele foi para o Rio de Janeiro e comprou aquela prancha de Joiburã... Uma revolução. Primeiro que ele já era fissurado em Mark Richard e ele começou a surfar com estilo assim que não tinha igual. Depois que ele começou no Big Surf e tudo, ele começou a ficar, né? Menos flexível. Querer ficar mais pesado. Mas antes tudo. ele era muito flexível e dava cutback, batida. Com aquela prancha ele destruiu realmente. Toda vez que né? ele chegava de uma viagem, fosse da Europa, fosse da Califórnia, ficava aquela expectativa de ver ele pegando onda, né? A gente ia para o mar para ver Heraldo surfar. E realmente eu acho que foi o primeiro ídolo assim, pernambucano, né? Que a gente teve. Todo mundo não tinha como não reverenciar o surf de Heraldo. Bota a foto número 3, por favor, Paulinho. Vou começar a correr nessas fotos aqui, senão a gente não chega. Essa aí, pronto. Essa aqui é a prancha Cactus, azulzinha. Essa foto a gente pegou uma Kodak. Não, é Eldorado, porque não tinha prédio. Todo? Não, ao lado lá de casa, o Hospital da Aeronáutica começava longe, era um coqueiral como um Maracaípe. É mesmo. E a gente acordava cedo, olhava pela janela e via a onda quebrando por cima da mureta de terral. Dizia, ia lá, eu ia surfar antes de ir para a escola. Às vezes surfava de 5 às 6, quando estava melhor, chegava em cima, tomava um café, nem tomava banho e ia para a escola salgado. Aí né? tá, Cato. É ali magrinho, mas você é magrinho até hoje. Magro, só que o seguinte, como a máquina não tinha... Você regulava a velocidade, então há uma tendência de... Como a sua que eu te dei, aquela foto, com a Cactus vermelha, tá meio... Nebulosa, aí por causa da velocidade você fica um pouco mais fino, né? Mas foi um momento bacana, né? Um momento meio estilo aí. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Aí com grande zero. Bem, aí já foi a época das biquílias, né? Que a gente entrou, fez esse a equipe. Campeonato aí é a minha ali na foto na direita de Serrambi. Você ficou em segundo lugar nesse campeonato que eu me lembro. Isso aí foi... Perdeu pra Siri, não foi? Na final? Na verdade, foram 4 pessoas na final. Não era homem a homem, não. Tá. Eram 4 na final. Até 15 anos era eu. E acima de 15 anos... Você lembra os outros dois? Ficou em terceiro e quarto? Né? Rapaz, eu acho que Mozart, que morou depois em Waimea. Que era do Ceará. Do Ceará. E eu não sei se Alexandre, o francês, foi na minha categoria ou foi na outra categoria. Na outra categoria ganhou João Sarará e Zezito ficou em segundo. Zezito, mas tinha mais 2 dentro d'água. Tinha. Inclusive até segurou a cordinha de Zezito. Lembra dessa cena? Teve algumas coisas. Eu não me lembro bem. Esse campeonato foi muito legal. Eu acho que esse campeonato foi um marco, assim, do primeiro campeonato a nível norte-nordeste, né? Que veio muita gente de fora. Foi naquela época, esse cartaz... Foi espalhado pela cidade toda. Foi. Muito legal essa foto. Todo mundo acampando, porque não tinha nada. Meu amigo Zelo, grande figura que eu adoro. Isso no restaurante que ele tinha, um restaurante português lá, essa foto do... Vamos para a próxima, Paulinho? Vamos para lá. Olha aí a pontezinha que saía do Nossa Senhora do Ó para ir para Porto de Galinhas. Isso aí é mais ou menos 1980, né? Pediu um dinheiro, né? Exatamente. Legal, cara. Que foto incrível, galera. Olha aí a história do surf de Pernambuco, o caminho... de Nossa Senhora do Ó para Porto de Galinha. A estrada hoje, ela está à esquerda. Um pouco antes da polícia ali, né? Pouco antes. De Muro Alto. A estrada, o asfalto hoje está à esquerda. À esquerda, do lado esquerdo. Uns 50, 100 metros à esquerda. Durante um tempo a gente passava via os tocos da ponte, né? Mas olha que se passava aí de carro, se passava de ônibus, quando se ia para Porto de Galinhas de ônibus. Olha a estrutura. E era areia... Tinha essa ponte aí, tinha outra na volta que ia para a usina Salgado, que saía lá naquele hotel Califórnia, que foi onde morreu o neguinho lá de Olinda. Que ali já era no cruzamento Nossa Senhora do Ó.
Aí você pegava a direita, né? Pegava a direita como quem ia para a usina Salgado, isso mesmo. Vamos para a próxima, Paulinho? Aí. E no Mangue de Serrambi, isso aí? Exatamente, tá ali Heraldo, Marroca. Serginho, Dom, não, né? Heraldo, Marroca e eu. E quem bateu a foto foi Sérgio Alterquich. Pra gente chegar aí, tinha uma árvore caída e a gente foi se equilibrando por cima. Esse final de semana deu altas ondas. Essa foto tá bem Isso aí foi no sábado, indo pra Serrambi, né? Mas na sexta... Tá um reflexo na água e aparece vocês ali lá, né? Agora, na sexta, a gente saiu, na sexta, não dava tempo de chegar em Serrambi a tempo, então a gente parou em Gaibu tava imenso. Serginho Alterquich fez algumas fotos dele, eu me lembro ele com um copião, mas a gente não tinha dinheiro para comprar as fotos e tudo, mas ele fotografou algumas ondas nesse final de semana. Certo. Foi muito legal mesmo. Deixa eu... A equipe Magia, Matt Bali... Naquela época lá, naquela foto, o Heraldo foi morar na rua lá de casa. Naquela casa na esquina da avenida, né? E Heraldo com 15 anos, aí tinha Brasília, e eu acho que Marroca dirigiu a Brasília, porque ele não tinha carteira, né? Na verdade, a barca principal da gente lá era Heraldo, eu, Cláudio Marroquim, e o quarto da barca sempre variava. Às vezes era Lulinha, que era um amigo do pessoal lá, que estudava na Escola Parque. Serginho depois comprou uma Brasília, também ia com outras pessoas, que ele saía da cidade, né? Saía da Boa Vista. Gugel, não foi? Depois comprou um Gugel. Às vezes às vezes Napinho, às vezes Ratinho. Sempre tinha um que entrava. Nessa época lá, na casa de Heraldo, atrás a gente fez uma oficina. Então, às vezes, a gente comprava shape a Marroca, pintava e laminava e encapava. E a gente chegou a fazer lá, eu fiz 2 shapes e laminei tudo. E Heraldo fez um shape e encapou. E Tiago comprou essa prancha. Tiago, meu irmão. Já a gente vai falar das tuas experiências como shaper também, né? Porque esse rapaz aqui é multifaceta. Ele escreve, agora shape, vai para a equipe pinta, Match. Desenha. A equipe Match, bem, isso aqui foi em 85. Quem tá nessa foto aí? Tá ali Sandro Black. Sandro Black, Marcelo Andrade, que hoje é um cara que está aí no surf, né? Zé Antônio Souza Leão. Estou eu e Hernani Bergamo. Falta aí Fred Barney. Ali atrás, na barraca, tá Carlos Burli. Tá vendo ali? No cantinho, só a cabeça aparecendo. Mas Carlos Burli era da Balin Plankton. Cláudio Balin Plankton. Certo. Eu tenho que falar aqui no nome aqui de Hernani Bergamo, esse cara foi fora do comum. Foi. Porque esse cara não era do surf, e eu cheguei um dia lá e levei minha prancha e pedi o patrocínio, e ele deu. E aí começou uma história. Aí Marcelo Andrade é parente dele, aí começou a montar a equipe, aí juntou essa equipe, tinha José Tavares também, que está faltando aí. Então, nós não éramos os melhores. Da Magia, né? Essa prancha Magia que está comigo foi a cópia de as duas. Essa foi a cópia de uma prancha que Heraldo trouxe da Califórnia, uma prancha chamada Chama Grife. Tanto que tem 2 logomarcas pretinhas ali, que ele me deu a seda que era Chama Grife. Um peão de xadrez, né? Isso. E como essa foi a primeira que Marroca fez, cara, eu vou te falar, essa prancha saiu fora do comum. Mágica mesmo. Algumas pranchas de Marroca mágicas. Ela era round squash, né? Triquilha, altamente radical. Eu acho que era 5 e 10. O Xandinho aqui no podcast passado, que 99% dos bons surfistas pernambucanos passaram na mão do shape de Marroca, né? Exatamente. Evoluiu, todo mundo evoluiu muito. Falando mais de Hernani, ele era o dono da loja. Aí ele comprou uma câmera de vídeo. E aí comprou uma Belina, mandou subir, botava a equipe no carro, ia pro surf, filmava. A gente simulava baterias, ninguém fazia isso. Uns julgavam e simulava, e quando a gente voltava do surf, ia para casa dele, aí almoçava na casa dele, via os filmes, voltava, analisava, tu precisa melhorar isso. E nós não éramos os surfistas mais competitivos, mas começamos a ter resultado. Eu fui quarto no Argo Brahma,
Argo Brahma. E quando eu fui entrar na semifinal com um Napinho, aí Marroca disse, Elinho, essa tua prancha não tá muito boa não, pega essa outra. Pô, o maior erro que eu podia fazer era esse. Pô, eu fui passando até ali com minha prancha, né? Trocou de prancha? Aí eu troquei a prancha na hora, aí chegou uma hora que veio a junção pra eu dar uma batida que eu daria tranquilo com minha prancha, a prancha entrou de borda. Aí passou pra final, Napinho e Burle. Só Esse que Argo Brahma foi aquele primeiro campeonato que Geraldinho organizou. É. Então isso aí já foi 85, 86. Não, 86 foi o Match Não, 85. 86 foi o Match Balin, onde juntou a Match com a Balin. E tu quer ver a história do Match Balin? Evento. Aí surgiu o campeonato JS de surf no Espírito Santo, na praia de Jacareípe. Festival nacional e tal. Aí Hernani me mandou. Foi Miguel Marroquim com Cláudio, com Burle e um colega deles de São Paulo chamado Peixe. E a gente foi pro campeonato. Burle e Heraldo, eu acho que foram... Burle e Cláudio, eu acho que foram bem. Quando eu chegava no campeonato desse, rapaz, eu desconcentrava, porque era muita informação. Eu olhava as pranchas que os caras estavam usando, a roupa que estava se usando, como é que era o estilo de um, como era de outro, como era que estava a estrutura. Então, era já um olhar jornalístico que eu tinha, que eu perdi o foco. Às vezes, na semana anterior ao campeonato, estava surfando bem. Quando chegava no campeonato, eu balançava. Quando a gente voltou de lá, aí eu comecei a contar como é que era o campeonato. Tinha uma rua de estandes, com pequenas lojas de surf, com fábrica de prancha, com tudo. Era um negócio, era um festival. Você viu de modelo para... Isso, porque Hernani, apesar de ser concorrente de Serginho, da Balin, que era Balin. Balin, Cansei de ver Serginho sentado lá dentro da Match, e os dois conversando e fazendo coisas em parceria. Não existia rivalidade. Apesar de ter algumas marcas que os dois vendiam. Certo. Ele tinha uma equipe e tinha outro. Teve um campeonato desse simulado que Serginho foi lá e jogou a bateria da gente lá em Maracaípe. Certo. Então, assim, o Hernani é uma figura marcante. Fundamental na Ele história, fez essa coisa de surf, equipe. Pernambuco. Foi o primeiro a criar uma equipe mesmo com objetivos de melhora. O Fred Barney, ele era o que tinha mais resultado de todos nós. Sandro Black chegava... Até hoje quebra na vala. Sandro Black também era muito radical, muito concorrente. Sandro hoje quebra no snowboard, né? Mas quando vem ainda... Ele tá assistindo, daqui a pouco ele sempre manda mensagem. Daqui a pouco manda mas ele continua mandando umas manobras, né? Então, assim, marcante... surf bonito, isso aí. surf estiloso. Sandro era referência. Vamos para a próxima, Paulinho? Vamos para a próxima. Aí a capa da Surf Nordeste, Surf revista... Nordeste. Isso na época da Match, né? E eu já era patrocinado pela Match. Essa prancha tem o nome Match. Não, na verdade, essa prancha... Essa foi a primeira edição da revista? A primeira edição. E você saiu na capa. E quem é aquela outra foto? Eu tinha, olha, essa onda tem onda mais para baixo e é uma onda extensa, ela foi cortada. É o Arrisca Tudo. O Arrisca Tudo. Quem bateu a foto foi Sérgio Altequiche e ele está na pedra. Então ele não está olhando de frente, ele está olhando de costa, tanto que aparece a minha parte de trás. Então essa onda era muito grande e eu tinha um pôster desse que ficava na Match, no caixa, da onda completa, sem cortes. Era uma onda grande, realmente era grande. E ali você já demonstra um estilo tube rider, né? O cara com a mão na parede, segurando para ficar... Esse negócio atrasar. De tubo veio da Bahia, veio daquele surf, e eu tinha... Depois, quando o Thiago tinha 8 anos, nasceu Felipe e depois Maria Alice. Né? Ou seja, 11 anos depois de mim. Certo. E às vezes faziam xixi na cama, né? Aí minha mãe tirava os colchões, botava para secar. Enquanto arrumava o quarto, deixava no corredor aquele colchão. Aí eu passei lá, vi o colchão num formato meio de rampa de skate. Aí eu ia pro outro lado assim, aí pisava no colchão, aí segurava aqui na frente assim, ó. Ia me abaixando e abaixando, pra ver até onde eu ia.
E também de backside. Aprimorar o estilo, né? Era um simulado de surf. Eu via aquilo, aí eu... De backside, sem a mão, né? Aí pegava por aqui e fazia... Tanto que você vai ver uma onda aí depois, que você vê que existe isso. Eu fiz esse simulado quando não existia, pô. Pois é. Nos colchões, no corredor, esperando serem dobrados. O que eu achava interessante em você, apesar de ser mais novo do que eu e ter começado um pouco depois a surfar do que eu, mas que você sempre foi um cara muito, muito assim, curioso, inovador, até mesmo com uma certa veia de professor Pardal para inventar as coisas. Tá aí a prova disso, esse skatezinho aí. Eu não invento, eu vejo que alguém fez e vou e faço. E vai e faz, né? Mas se disser eu tirei do nada, não. Eu comecei a fazer, que a gente vai falar, a revista de surf, que eu vi alguma coisa. De curiosidade que você de fazer. Teve, você sempre foi um desbravador, um descobridor que eu te falei, pioneiro em muitas coisas. Eu não te falei que Heraldo, quando saía, trazia informação. Teve uma vez dessa que ele foi a primeira vez que foi para Portugal, surfou Carcavelos ali, e quando voltou, a gente lendo uma revista assim, pô, Heraldo tinha 16 anos, 17 para 18, ele disse, Martin Potter se profissionalizou aos 19 anos, aos 15. Aos 15 anos. Aquilo ali se profissionalizou na minha cabeça. Não existia aquele espaço. A primeira vez que eu escutei a profissional e amador foi quando Ari e Alô, junto com o Fernando Morrinho, organizaram um campeonato e mudaram de categoria infantil e juvenil para amador e profissional. Foi o Arrecife Pro, né? Mas eles criaram essa nomenclatura. E eu acho que no Rio, na época, estava tendo a organização do surf profissional. Não deu para eu trazer, mas eu tenho as carteirinhas. Eu tenho a carteirinha do surf da Associação de Surf de Candeias, que foi Eduardo, seu irmão, meu primo, que criou. Na verdade, não posso deixar de passar. A primeira vez que eu fui acampar no CUP, eu fui com o Eduardo. Eu, Antonino Coelho, Nelsito e Eduardo. Ele no fusquinha dele, chegou lá em casa, vocês estão levando comida, a gente mostrou as mochilas, ele disse, só isso? Aí abriu o capô do Fusca, meu irmão, tinha de tudo ali, né? E a gente foi pro CUP, surfou, engraçado, não tinha ninguém no CUP. Aí na volta começou a bater uma saudade que ele tinha da namorada, que era Julieta, não sei o que, aí a gente voltou e entrou em Gaibu. Quando entrou em Gaibu, tava todo mundo em Gaibu, tinha um campeonato de surf em Gaibu. E, cara, aquilo era uma festa pra gente chegar lá, ver todo mundo surfando. Eu me lembro de uma onda, Zezito descendo na esquerda, batendo. Não era nem, era no momento de free surf, né? E a gente entrou, e depois a gente voltou para Recife. Mas assim. Nessa época eu ainda estava no Rio, aí eu voltei voltou um pouco depois e quando a gente foi a Serrambia a primeira vez. Né? Pode botar a próxima foto. Isso aí é o matador aí. Cláudio, né? Cláudio Marroquim. Né? Esse cutback dele era uma marca registrada, chamava a atenção de todo mundo, foto de André Paranhos. Eu aí era patrocinado pela Match, já tinha trabalhado como vendedor lá e tinha saído para fazer o jornal. Então, essa coisa de ser profissional do surf, na época, profissional era assim, era quem fazia prancha. Depois a gente começou a ver alguns com patrocínio. E quando surgiu a possibilidade de eu fazer um jornal, eu vivenciei aquilo. Estou com surf, estou dentro do surf, estou ganhando algum dinheiro, estou pagando combustível, estou pagando prancha. Né? Foi abrindo a minha cabeça. Só que eu ainda não tinha estudado jornalismo. E a gente foi fazendo. Essa é a primeira edição. Veja, Fábio é o louco. Não era nem é louco, é louco. A Associação de Surf Pernambuco, no meio dessa edição, tem várias fotos de várias pessoas, vários testemunhos e um livro com texto, eu acho que foi Zé Antônio Souza Leão que escreveu, e a fitinha do livro eu desenhei uma cordinha, né? Então, bem interessante essa edição. Né? Era muito Pode criativo, passar a próxima, por favor. Jornal bem criativo. Essa é a segunda edição, Zé Antônio Souza Leão, surfando em Noronha. Veja, já tem a matéria do Matt Balin, mas a minha... Uma entrevista com o Heraldo. Entrevista com o Heraldo, que o Heraldo tinha chegado do Havaí, né? Aquele desenho lá em cima é seu? É meu. Desenho Olha aí, meu. como você desenha bem também. Vamos para a próxima, porque a gente está com um horário isso, um pouco... vamos lá.
Peixe pássaro sorgente. Na verdade, esse nome peixe é Clemente. Eu conheci pelo estilo. Clemente era um bom competidor ali, era patrocinado pela Oahu. Sempre muito radical, Clemente. Né? Assim, a gente é mais linha, claro, estilo, e Clemente era pancada, né? Patrocinado pela Oahu, que era uma surf shop de Leopoldo. Pode passar a próxima. Aquele peixe-pássaro sorgente foi uma poesia que minha tia fez quando o Nelsito bateu com a cabeça surfando em Porto de Galinhas e quase morre afogado. Passou um tempo com colar cervical, tudo. E ela era muito talentosa e ela escreveu essa poesia. E se você olhar o surfista, ele está dentro d'água como um peixe. E ele desliza como peixe, mas os braços é como se fosse um pássaro. Mas, na verdade, é gente. Então, peixe, pássaro, sorgente. E aí é uma onda em Serrambi, né? Isso aí é o Serginho Dom. Serginho Dom. Esquerda de Serramba. Que foi uma das primeiras fotos que eu vi botando um grab rail. Com Burley, talvez deve ter sido a primeira entrevista que ele concedeu para um veículo de comunicação, não? Não, eu acho que tinha antes dessa. Na verdade, eu acho que Burley foi o cara mais focalizado não só no matador, mas também com o surf press, que depois a gente vai ver algumas coisas. A quantidade de capas... História, né, do surf brasileiro, eu acho que o Burley está lá na galeria dos 5 mais. E aí a minha proposta era informativo pernambucano de surf, certo? Pode passar a próxima. Olha, aí é Burley. Aí é Burley. Eu tinha parado um tempinho... Característica que esconde o rosto e dá a lapada. Tinha parado um tempinho a revista e voltei em sociedade com Miguel Marroquim. E aí a gente partiu para uma revista colorida. E essa foto é de José Cláudio Davis. E aí já está na Realce, né? Já está na Realce Nordeste. Uma ruptura com a magia meio litigiosa na época, né? Mas o que aconteceu ali... Ele estava em busca de profissionalismo. Os caras fizeram uma oferta para ele irrecusável. Isso foi o que aconteceu. Eu acompanhei bem esse período. Mas tinha uma coisa assim que... Marroca era muito surfista, muito artista nessa época. E às vezes as pessoas encomendavam a prancha e dava mar, ele ia surfar, voltava e a prancha demorava a sair. Eu me lembro uma época que foi Burley encomendou uma e Duda Dick encomendou outra. E eram primos. E ele demorou muito tempo. Então, pouco tempo depois, Burley fechou alguma coisa com a Realce. Continuava na Plankton, né? E Bob Nick, Plankton. Aí é Heraldo, né? Aí Heraldo, já no Havaí, em Pipeline, né? Essa foi uma edição que sofreu muito, porque eu... Nordeste, sonho ou realidade? Aí tem uma matéria, era um momento que estava difícil. Tem até uma matéria com Alexandre Gueiros, porque Alexandre Gueiros, se você voltar, ele foi um grande organizador de campeonato no início da década de 80. Foi. Ele pode dizer que foi um pioneiro do jornalismo. Tiro antes para Sérgio Altequiche, que participou de um jornalzinho chamado Folha da Tribo, que era feito com Fred 04. Né? Preciso colocar o nome de Regi Galvão, que está em todas há muito tempo. O Regi já mexe com isso há muito tempo. Eu me lembro de ter ido para um festival de cinema quando ninguém falava de cinema. O pai do Regi foi um dos pioneiros também. Parece que foi a primeira prancha, pegou um negócio de um manual de aviação que tinha uns planos de fazer uma prancha, fez uma prancha. Vamos lá na próxima, Paulinho. Aqui é uma matéria dentro de um matador. Aí é Burley, Rabeirando e Hélio Coutinho. Essa matéria era assim, movimentando-se no crowd. No arrisca, né? Aí, né? Isso é no arrisca. Tinha bastante onda nesse dia. E... Quem é que tá passando remando em cima? Ialô. Ialô? E ali eu dropei. Burley nem sabia que eu tinha dropado. Certo. E você dropava atrás da pedra. Não, eu ficava embaixo da pedra, certo? A pedra aqui, todo mundo brigando pela onda na pedra. Só que quando entrava o seriado, ele entrava subindo, porque tinha uma corrente que passava por ali, que qualquer ondulação que passasse dobrava de tamanho. Aí o pessoal ficava nervoso e saía do pico. E corria para dentro. Aí eu só dava 2 braçadas e virava. Quando eu virava, eu via a turma parada em cima. Aí eu ficava em pé. E aí, nessa época, o tubo rodava na pedra. E tinha uma segunda seção mais embaixo.
E, mais uma vez, o fotógrafo Sérgio Alterquist estava no morro. Você já tinha ele está olhando de costa. Você já tinha uma experiência na Bahia, mas você, assim, diria mas Gaibu aprimorou. Gaibu e o Arrisca foi a tua Gaibu e o Arrisca. Nós tínhamos aquela casa lá em Gaibu, né? Lembro. Na década de 80 todo. E era engraçado que a gente veraneio, todo mundo surfando, mamãe ia lá, sempre organizava as coisas para todo mundo. Aí 5 horas, 5:30 da tarde, todo mundo surfando. Aí ela saía, a casa era pé na areia, né? Ela saía no portão, acenava assim pra gente, saía todo mundo, chocolate quente, todo mundo tomava e voltava e só saía do mar à noite, né? Mamãe sempre ali. Eu me lembro até que teve um campeonato uma vez, eu tinha chegado do Peru com uma quadriquilha, que tinha sido de Mauro Pacheco. Uma das primeiras quadriquilhas a ser surfada aqui em Pernambuco. E tava um mar de gala. Eu fiquei hospedado lá na casa e eu me lembro que eu peguei uma onda de backside lá quase no canto. E passei a sessão inteira. E ali o canto era bacana porque ele ficava protegido do vento e mesmo nos dias de marau, o vento ele fazia uma curva no morro, no casario e dava uma rajada de terral. Então, existia uma esquerda em Gaibu entrando para o morro, que era uma coisa maravilhosa. E tinha a direita ali no canto. Né? Vale salientar que aí no Surf Press, minha mãe, Tassiana, ela foi uma grande revisora dos meus textos. Ela chegava e dizia, mas o que é que você quer dizer com isso? Eu disse, mamãe, é isso, está muito, muito claro. Ela disse, uma coisa é o que você está querendo dizer. Mas quando a gente lê, a gente está entendendo outra coisa. E eu comecei a lapidar a forma de escrever para ser entendido. Muito dela. E assim, eu começava a fazer... escritora, escreveu livros também, né? E ela estava sempre atenta, porque assim, eu começava a fazer um jornalzinho ali, alguma coisa, aí depois ela, vem cá. Aí quando eu chegava lá embaixo, aí no porão, aí tinha espaço, olha, tem isso aqui, você quer usar essa mesa como escritório, como isso. Aí criava um ambiente. Depois de um tempo, eu fiz uma sala de shape, que eu disse, mamãe, tem um quarto aí. Fiz uma sala de shape lá, shapeei muitas pranchas lá. Depois é que eu levei para o Parnamirim, né? Pode passar outra. A próxima. Aí. Isso aí é o Arrisca, né? Isso foi um dia de manhã. E o Tinho Duarte também tem uma foto nesse dia. Né? Eu tinha acabado de ficar em pé, a pedra está aí. Isso foi um salãozão. E ali você vê pela postura que você está dentro do tubo, a velocidade que a prancha já vem. Né? Essa foto, eu cortei um pouco em cima e um pouco embaixo para enquadrar, usar numa revista, alguma coisa. Mas Regi, outro dia, Walter Coelho, Walter Sobeiro, me mandou uma foto, uma publicação de Regi, em preto e branco, que tem essa foto um pouco mais aberta, né? Legal. Era um tubão mesmo. Olha aí o colchão funcionando, entendeu? Colchão lá de... Pode passar a próxima. E todo mundo comenta que ali no Arrisca você é um dos que mais dominava. Aqui foi quando eu fui para Santa Catarina e foi um dia assim que eu surfei na Praia da Armação, ao lado do Campeche, que tinha umas ondas, umas linhas que vinham lá de dentro. E, meu irmão, isso aí era assim, para cima, para baixo. Uma direita bem extensa. Bem extensa, vinha lá de dentro, manejando, cutback, batida, foram... Eu, quando fui para esses lugares, né, quando eu fui para Santa Catarina, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu sempre tinha vontade de morar lá. Mas, assim, eu não me sentia seguro em largar tudo e levar uma vida, assim... Aventureiro. A implorar por um lugar para ficar, implorar... Né? Um patrocínio. Isso, e eu sempre gostava muito de sala de aula. Eu gostava de estudar, eu gostava de aprender, eu gostava de buscar, eu gostava de ler, eu gostava de ter um espaço para exercitar. Né? O que eu queria, desde cedo que a gente começou a surfar, a gente já consertava as pranchas na garagem. Quando eu fui para a Bahia, com uma semana eu tinha mais amigos do que eu tinha em Recife, pô. E o ponto de encontro era lá em casa, porque a garagem dava, ficávamos andando de skate e consertando prancha. E logo esses meus amigos tinham irmãos mais velhos, então assim, não faltava carro para no final de semana ir surfar em outros picos. Sempre os caras iam lá. Então foi um lugar assim que eu fui muito bem acolhido, vivi muito surf, fui para muito lugar, né, assim, de onda. Foi onde eu conheci a primeira rampa de skate da gente, era uma rampa reta, um pedaço de madeira. Depois a gente botou um madeirite vermelho com outra. Aí depois vimos uma encurvada no Morro Ipiranga, né, do Fredão.
ali na frente da Drops, perto da Navegante. A da GT Fashion, né? Tinha aquela... E isso Antonino Coelho tinha voltado... Ali os feras era você, Júlio Marques, né? Antonino, Sandro Black. Sandro Black, os caras que quebravam naquela rampa. Ali, né? E Antonino, ele tinha vindo da Califórnia, da Flórida, em Jacksonville, e lá tinha um skate park chamado Kona Skate Park. E lá teve um evento que vieram todas as feras, né? O Tony Alva, todo mundo, e Antonino filmou aquilo e trouxe, e a gente não tinha contato com as pessoas que andavam de skate, éramos só nós ali, e passava o projetor e víamos aquilo, os filmes que ninguém, a gente só tinha foto de revista. E a gente começou a exercitar, a dar aéreo, tudo, então... A gente fez uma padronagem, né? Short, estilo Quicksilver, meião, tudo. Fomos para um campeonato em João Pessoa. A turma disse, os gringos. Ele trouxe joelheira, cotoveleira. Teve um campeonato no esporte que a gente disse, uma rampa da Pepsi, eu acho que estão escolhendo uma equipe... destaque do skate naquela época, eu lembro disso. Aí, assim, foi muito bom. E essa onda? Isso aí é o seguinte, eu conheci Beatriz, minha mulher, na faculdade. E a gente começou a estudar, a fazer trabalho juntos, e a gente terminou lançando o Surf Press. E quando eu fui casar, aí meu pai deu a passagem da gente, que era para os Estados Unidos, mas nisso eu encontrei Paulo Roma. Paulo Roma, não, porque a Max está dizendo que você compra uma passagem, ganha outra grátis, a gente está indo para Bali, não sei o quê. Eu disse... Aí Paulo Roma, porque um pouco antes do Surf Press, ele foi muito influente, tanto Paulo quanto Fernandinho da Ruro. Eu digo influente porque a vibe era uma vibe pro surf, né? De acordar cedo, de ir buscar o suel. Aquela fissura, né? Tanto que a gente pegou um suel em Pipa, que foi decidido assim na hora. Vamos, né? Não, aquele foi o último, mas um antes, certo, que não deu para botar a foto, mas tem uma foto... Eu, Fernandinho, Sandro, que a gente foi de Fusquinha e pegamos um suel lá, magnífico. Na época, a Ruro era de Sandro Black e de Fernandinho. Eu lembro. Né? Eles eram representantes. Então, assim... Essa onda é onde, exatamente? Essa onda é em Biguim, as duas. Biguim. Volta só um pouquinho aquela outra. Biguinho, grande. Pronto, Biguim. Quando a gente chegou aí, tava cheio de gente no mar. Aí a maré começou a secar. E nisso eu caí e levei uns cortes em algum lugar e ficou umas manchinhas de sangue. Aí os japoneses viram sangrando, viram as pedras, aí saíram. Paulo Roma, numa das primeiras ondas, foi lançado nas pedras, ficou com uma patada de urso. Aí saiu. A famosa patada de tigre ou urso, né? E o seguinte, e ficou aí dentro surfando 3 horas, isso é um serrambi clássico. Cara, hoje você vai aí, tem 30 caras aglomerados. Ficamos surfando. No outro. Eu, Olímpio e Léo Maranhão. 3 horas. Nessa época eram poucos os baleiros. Pegando 3 horas. Você tá vendo a mão ali na água? Tô. O tubo vai rodar aí na frente, certo? Dali da mão, a mão foi pra parede, isso aqui veio pro Grab Ray e foi um tubo limpo. Pode... Vamos pra próxima. Essa aí foi de manhã cedo, antes do Arong abrir, né? Maré cheia lá também, em Binguim. Uma rasgada. Manobrando, né? Para usar, uma onda tava maior nesse dia. Pode passar. Bem, aí já é o Surf Press, né? Surf Press é esse stand. É o Pena? É o Pena, o Ari Noronha, eu, Serginho da Bali e Marcelo Cartacho. Esse stand da gente era altamente frequentado. As pessoas pensavam que era o departamento de comunicação da feira. A gente tinha uma estratégia... Essa feira foi aonde? Em São Paulo? Essa foi no Rio ainda. No Rio. Né? Mas a gente tinha uma estratégia que a gente pegava e foi a segunda do Rio. Na primeira eu fui sem stand, sem nada, fiz uma boa matéria, botei na capa, aí os caras me deram um stand para a segunda. E nós fomos para lá, um minutinho só. Aí é Noronha? É Noronha. Chegada lá com Chagas, todo mundo que chegava, Chagas fotografava, foi minha primeira vez em Noronha, eu já fui um pouco mais. Chaguinha. Aí foi Paulo Roma que bateu essa foto. No bode? Não, é Boldró. Boldró. Foram uns 4 tubos seguidos e ele bateu essa aí também, sabe? Foi... Noronha é espetacular. Bem, aí tô eu, Burle, Heraldo... Andrade, Marcelo Andrade, Heraldo e você. E Burle, e eu. E o Burle ali. O que era que a gente fazia? A gente levava o uísque pro happy hour
no stand da Mentor, do Surf Press. Certo. E quando dava 4h30, 5 horas lá, meu irmão, a nata do surf, do jornalismo, tava todo mundo lá batendo papo, tudo. Os donos de marca diziam, meu irmão, como é que a gente faz para reunir essa turma toda? Então sempre foi movimentado o stand da Mentor, da Surf Press. E aí a gente começou a ganhar prêmio por cobertura, né? E quem é ali? Roberto Perdigão. É Perdigão, né? Tá disfarçado de boné. Essa entrega do prêmio a gente ganhou, mas ele entregou no Rio Grande do Norte. Abraço. Teve um campeonato, aí ele entregou lá. Legal. Aí foi no Havaí. Aí dá pra ver logo. A gente foi no Havaí, o seguinte, tava rolando o campeonato. Não, isso é Rukai Beach Park, porque o campeonato tava rolando aqui na esquerda. Pipeline aqui na esquerda. E eu fotografando ali, quando eu olhava para dentro, entrou uma primeira onda sem ninguém, entrou uma segunda sem ninguém. Eu disse, Bia, eu vou pegar aquela onda ali. Aí entrei, peguei 4 ondas aí. Essa onda aí é porque o momento, logo depois que eu cheguei na base, eu estiquei os braços para cima e deixei ela rodar. Mas garanto a você que eu não sabia como era o fundo, como era tudo, e quando chegou no fim eu pulei. Mas aí, Rosaldo Cavalcante, que era concorrente, que era do NAU, mas ele abriu as portas para mim no Rio de Janeiro. Ali, né? Romero Jucá, porque o Surf Press, ele começou preto e branco. Quando eu levei ele pro Ceará, que tinham várias marcas, ele já virou colorido. Quem é o cara que está segurando? Que é Ledo, que era o editor da Inside. Tanto que ali, Inside, já era Inside Now, que já estava uma fusão com o Now, e o Surf Press. Ele já faleceu, né? Então, assim, foi muito... E a gente ganhava prêmio, porque a gente era a revista mais rápida do mundo. A notícia saía em primeiríssima mão. Primeiríssima. Teve um campeonato lá em Grajagã, que era caro para a gente mandar um fotógrafo, então a gente conheceu no Havaí um Ricardo Gibo, que era numa revista de surf japonesa, e aí a gente fez contato com Rui Vakiri, que era um filho de brasileiro com japonês. Nós mandamos para ele o dinheiro da passagem, o dinheiro dos filmes, que era mais barato lá, certo. E ele de lá foi para a Indonésia. E ele não estava cadastrado, então ele não podia ir no barquinho. Ele entrava lá, fazia as fotos, saía, enxugava a mão, trocava o filme, entrava, saía, enxugava. Ele fez uns 20, 30 filmes. Mandou para você. Quando acabou o filme, ele pegou e botou no saquinho plástico e deu na mão de Fábio Gouveia. O campeonato acabou no domingo. Na segunda, na terça-feira, Fábio Gouveia estava aqui. A gente estava com a edição toda pronta, esperando 10 páginas, patrocinadas pela Quicksilver, que era o patrocinador do campeonato. O texto foi sendo feito, porque a internet mandava o texto, mas as fotos não mandava. Certo. E a gente foi numa loja lá na cidade, no centro, e disse, tô chegando com isso, vou precisar de velocidade para revelar isso. Aí o cara topou a empreitada. A gente chegou, botou os filmes. Na quinta-feira, a gente estava passando os slides, fez a seleção, sequência de Rob Machado, sequência de Kelly Slater, sequência de tudo quanto é tipo, premiação, montamos 10 páginas. E lançou. Levou para a gráfica estava esperando tudo, e eu fui para a Feira de São Paulo, que começava na quinta. Isso a gente fez na quarta, deixei com o Marcelo Cartaz, com tudo. Fui na quarta, na quinta-feira eu estava lá. Abertura da feira, organizar meu stand, não sei o quê, tal, não, tá legal, colei os adesivos e lá. Quando chegou no sábado... Chegou as revistas. Aí o cara da companhia, que a gente trabalhava, né, de frete, ele entregou a revista lá no hotel, que eu estava logo cedo de manhã. Meu irmão, não tem ideia. Foi o auge do surf. Eu digo assim, nessa feira... Ficaram sem acreditar. Era a primeira feira de São Paulo. Tava todo mundo. Tava Peter Townend, tava Wayne Lynch, tava Kelly Slater. Tava Kelly Slater, tava Buttons, Calor Reocalani, tava Johnny Boy Gomes, tava todo mundo. E os donos das marcas estavam lá. Que eles, o que é isso nesse Brasil? O Brasil, do tamanho que ele é, o Surfwear, a Vera. A Surf Press com a matéria. Ali, papai, eu quero. Já saiu, tem uma campeonato tinha acabado no domingo. Não tinha nenhuma semana. E os caras começaram a olhar, tanto que você vai ver aí Peter Townend segurando ele e Pedro Bataclin. Pode passar aí. Em 1976. Vamos correr um pouquinho pode mais. Pode passar. Peter Townend. Tá vendo? Peter Townend, quando... E quem é o outro que tá com ele? Pedro Bataclin.
Ah, é Pedro Batatinha? Shape, é tudo. Que ele era da Rusty. Bem, isso é o Surf Press. Quando ele começou aí, já está na edição número 14, ele já tinha ganhado uma corzinha. Depois, quando as marcas do Sul entraram... Gomes é coroado Pipe Master. Pipe Master. Foi quando a gente foi a primeira vez e a gente cobriu. E esse é Besouro. Besouro. Olha, nessa época, segura um pouquinho, Paulinho, nessa época a revista estava ficando fina. Porque as marcas do Sul começaram a sair. Por quê? Porque eu acho que estavam incomodados com a ascensão de algumas marquinhas do Nordeste, que era como eles falavam. E não estou falando nem de Cristo, nem de Pena, nem de Marizia, mas Milena, não sei o quê, My Boy, Strong Cat, Aggressive Cat. Vingaram, né? Mas assim que ajudava a revista a sair. Claro. E tinha surgido a TV a cabo, que levava verba. Certo. Já era a internet estava começando a perder a internet estava começando e estava faltando patrocínio. Aí ela já estava ficando fino. Pouco tempo depois, em 2001, na edição 95, a gente encerrou, né? Essa edição ali março de 2001, em junho ou julho de 2001 eu parei. Essa edição ali parece que é 91, com mais 4 edições a gente fechou. Agora, olha o nível de foto que Clemente fez, de Besouro. Essa revista tem altas fotos de Noronha, fotos de Clemente. Vamos na próxima. Passa mais. E aí, depois disso, a gente fechou para começar a Mentor. E na Mentor tá ali, Paulo Roma. Essa foto foi uma das primeiras fotos que Clemente fez dentro d'água, ainda com aquela caixa que ele explicou, uma caixa de acrílico que ele fez. Fernandinho da Ruro usou essa foto em preto e branco numa propaganda da Ruro no Surf Press. Certo. E quando eu fui lançar, eu disse, pô, a filosofia da gente é surf skate, aquilo que a gente conversou desde o início. Então, assim, a foto... eu tentei uma foto minha, não ficou boa, quando eu disse, vou usar. Na Indonésia? Não, Noronha, Cacimba. E isso aqui não tinha foto de skate, a gente não tinha skatista, eu disse... Vamos lá na rampa de Boa Viagem que eu faço a foto. Fizemos 4, 5 fotos, algumas deu caindo, mas sou eu embaixo. Tá. Aí a gente fez isso, que foi o começo da Mentor. Na Mentor a gente fez shape de skate. Eu depois peguei Você criou uma marca de prancha também. A Mentor, aí. A Shapear. Bem antes tinha Coxos, né? Que eu fazia com o Heraldo. Tá. Há muito tempo. Mas a Mentor veio com a Mentor, depois que eu abri uma sala de shape, né? Legal. Na casa de mamãe, a princípio, depois eu trouxe pro Parnamirim, né? Uma vez eu suspei com uma de que Thiago tem uma Mentor. Então foi a de Heraldo. Shape de Heraldo. De Thiago, uma 6'8"? 6'8", aquela que era para voltar as pessoas no surf. Interessante aquela prancha surfei. Quando você bota o pé direitinho, ela tem um bico largo, né? Uma 6'5", né? Aí é na pipa, né? Isso aqui foi pipa, aquele suel que você foi. E depois desse dia... Que estilo, hein, Elinho? Ali, ó, todo o estilo Rich and Cran. Depois desse dia, gringo. Foi quando mudou alguma coisa. Você lembra que naquele tempo, quando o cara surfava bonito, a gente dizia, pô, esse cara tem um estilo gringo. Lembra disso, não? É quando dizia. Hoje não se fala mais isso, né? Porque hoje em dia os gringos é que baba a gente. Os brasileiros. Nesse dia aí, depois desse dia, veja, que no dia seguinte já não tinha mais onda. E baixou mesmo. A Surf Nordeste tem uma publicação, uma página central de Felipe Dantas dropando uma onda nesse dia, cavando. Meu irmão, tava enorme. Isso é o final de uma onda. Né? Eu lembro, tava grande. Foram 5 cutbacks e eu terminei depois dos barcos lá no silêncio, nas falésias, e fiquei, o que é isso? Muita onda. Nesse dia tomei caldo, tudo, então foi muito bacana. E aqui é o meu novo esporte, né? Hipismo. O hipismo, que é a 15 minutos lá de casa. Né? No Caxangá, no Caxangá, e isso foi quando eu ganhei a etapa na categoria 90 centímetros e depois passei para 1 metro. E tá bem empolgado, né, Elinho? Você tá com quantos cavalos? Não vamos entrar em detalhes no hipismo, né? Mas eu monto muitos cavalos para o meu professor. Certo. Né? Então isso, né? Aí foi isso aqui foi em 93. Eu participei desse campeonato. Eu queria, foi logo depois... O Espanha, não foi? Foi. Logo depois o tubarão começou a atacar. Você vê ali Eduardo, macaco da Seaway, coordenando a turma, né? E assim, eu quis mostrar que como era o surf lá, a turma passando pela pedra, fotos de Clemente, 93. Eu tô aí nesse meio, eu me lembro que eu participei. Se não me engano, quem ganhou até foi Hilton do Vale. Um cara desse aí que remava rápido, que nem... Isso aí, aqui não... Quantas edições houve? Foram 95, aí tem 82.
Caramba, hein? Quando a gente retomou em 94, porque a gente fez 2 edições em 91, no final de 91, 2 em 92, eu fui trabalhar no Diário de Pernambuco. Do Diário de Pernambuco, escrevi algumas matérias de surf para o Diário de Pernambuco, e de lá eu saí para montar o Surf Press. Do dia que eu voltei o Surf Press ao dia que eu parei, todo mês, no dia 1, no dia 1º, saía um Surf Press. Então, assim, você tem uma história do surf documentada nessas edições, eu tenho um arquivo guardado. Então, assim, a história está aí. E a gente tinha um lema, assim, que tudo que trouxessem para a gente ia encontrar um local para publicar no jornal, seja de acordo com o tamanho da importância daquilo, mas tudo a gente publicava. Para você ver, quando a internet nem mandava foto pela internet, a gente disse para o Manuzio, que morreu, que lançou o Beach Bite, que até hoje tá claro, aí no circuito mundial. Importância fundamental para... A gente dizia, olha, manda foto, a mesma foto com 60 dpi, com 120 dpi, 250 dpi, em vários dpis. Aí ele mandava a foto e a gente pegava uma coluna do jornal e publicava as fotos sem dizer nada, para ver a resolução como ia sair. Aí a gente começou, isso é essa linha de shape conceitual, bem conceitual, que eu tinha no Shopping Parnamirim. Aqui na frente é a vitrine do shopping, então quando eu estava shapeando de noite eu abria. O pessoal podia ficar vendo você trabalhar. Aí ficava vendo, parecia uma tela gigante de tablet, era muito legal, muito astral. Você chegou a shapear quantas pranchas no total? Rapaz, eu não sou um shaper como Cláudio, como Marroca, como Júlio Marques, como Rogério. Eu sou um cara curioso, há muito tempo que eu surfo com minhas pranchas. Né? Sua intenção não era... Essas 3 pranchas estão em casa, eu aí parei, eu envolvi num plástico bolha, estão marcado com quilha, tudo. Eram pranchas para mim, elas têm rabetas diferentes, uma tem um bico um pouco mais larga. Aquela foi a última prancha minha que eu vinha surfando, que partiu, foi em Serrambinho, um dia grande, partiu. Tem o colar que Zezito me deu ali, tá vendo ali na prancha. Esse era o lado... Clemente recebeu dele há poucos dias, foi, né? Esse era o lado conceitual, a parede conceitual. A parede de antes era das ferramentas, né? Uhum. Vamos para a próxima, Paulinho? Pronto, e acabou nisso aí. Mensagem tem aí, Paulinho? Vamos ver se tem mensagem aí do podcast do Elinho, que deve ter, com certeza. O mentor do surf de Pernambuco, Gilberto Filippini. Valeu, Filippini. O cara é mentor mesmo. Grande mentor, muito carinho e admiração pela sua pessoa. Isso, olha, Xandinho. Nesse corre-corre, como o Xandinho já tinha falado da mentor, eu não consegui falar do mentor, tanto que a gente chegou na mentor correndo, mas Xandinho foi o grande atleta da mentor, né? O que acontece é o seguinte, que hoje o estúdio aqui vai precisar ser desocupado às 5h30, porque vai entrar um outro podcast. Infelizmente... Mas fizemos um bom trabalho, né? Fizemos um bom trabalho. Eu espero com o Xandinho, com o Xandinho, Clemente e com o Marcelo, com os contatos que ele tem de assessoria de imprensa e a quantidade de material que a gente fez folder, fez tábua de marés, a gente fez tag, a gente fez muito barulho, a gente fez cartaz para assinar. Então, assim, foi um trabalho muito bacana com o Xandinho e, graças a Deus, ele chegou... Hélio Coutinho, fera braba em tudo que faz para o surf. Fera braba nas ondas do Arrisca, tudo em Pernambuco, fera braba nas ondas, fera braba com a Mentor Surfwear e a Surf Press Revista. Zezito Barbosa, outra fera braba. Valeu, Zezito, sou seu admirador desde a Coyote, da prancha Coyote. Quem é ali? Sutra de Cunha Sarmento, salve aqui, local de Serrambi. Salve. Valeu, Serrambi. Hugo Barreto, 1000. Grande Elinho, gente boa demais, muito bom ouvir essas histórias. Comprei muito na Mentor, o papo de surf rendia muito. Grande abraço. Valeu, Hugo. Arthur Andrade, gratidão, Elinho, Mentor e Cartacho pelos anos de apoio através da Mentor. Depois que Xandinho saiu, foi Arthur Andrade, o atleta, mas a gente já não estava na mesma pegada que foi da época de Xandinho. É surf e skate. Aí, e agora skimboard. Não, skimboard fera. Skimboard fera mesmo. Valeu, Tuca. Pedro Coutinho. O filho Thiago, né? Isso, grande meu sobrinho. Abraço, meu tio Elinho e ao meu primo Guilherme. Valeu, Pedroga. Tem mais? Tem não? Pô, galera, esse papo aqui, infelizmente, dava pra gente passar mais umas 3 horas conversando, porque Elinho é muita conversa. Eu quero ver se depois você volta aqui, Elinho.
Para a gente continuar esse papo. Infelizmente, hoje a gente está com o tempo corrido. Para a semana, eu quero avisar que não haverá podcast na quarta-feira, será na terça. Anteciparemos por um dia, né, extraordinariamente, por conta do feriado. Quero pedir a vocês também que estão gostando do podcast, que não deixem de deixar o seu like, né, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Tudo isso que vocês sabem que é preciso fazer. Tem um QR Code para quem quiser colaborar com o programa, né? Eu vou mostrar também mais uma vez aqui a prancha da Mais Surf, que a gente ganhou para poder fazer uma rifa. E é essa aqui, ó, galera. Vocês já conhecem essa prancha aqui, tá? Nós estamos rifando ela através de um valor de R$20. Você compra uma rifa e concorre no dia 31 de maio pela Loteria Federal, tá? Eu não sei se vai aparecer mais aqui a rabeta. Qual o tamanho da prancha? É uma prancha para criança, uma 5x5, mas você pode ir lá na Mais Surf, caso você seja o vencedor. Fazer um rolo, né? Maurício Bandeira e fazer uma troca mediante sei lá, alguma coisa a mais que você tem aqui colocar. E é isso, pessoal. O podcast com o Hélio Coutinho foi muito bom e poderia ter sido mais ainda se a gente tivesse mais tempo para poder esmiuçar mais aqui as histórias desse grande fera do surf pernambucano, uma das grandes personalidades dentro e fora d'água, no skate. Vocês viram aqui o protótipo do primeiro skate, né, que está aqui em cima da mesa ainda. Uma invenção aqui de Elinho junto com o Bruno Lobo. Um abraço a Bruno e a toda a sua família muito surf, da galera toda do surf pernambucano. Ainda tem muita fera braba para eu trazer aqui, Elinho, muita gente boa. Eu tive fazendo uma listagem de pessoas, são para mais de 100 personalidades interessantes para a gente trazer aqui e entrevistar. Então eu espero que o podcast ainda tenha uma vida muito longa, que a gente possa trazer todos esse pessoal aqui, para vocês conhecerem mais da história do surf pernambucano através das suas grandes personalidades, né? Então é isso, a gente está chegando ao fim do programa. Agradecer mais uma vez a todos os nossos apoiadores, dizer que para a semana provavelmente estaremos com um novo apoiador ou patrocinador aqui que vai ajudar bastante no podcast, que vocês ficarão sabendo a partir de terça-feira. Ainda não está escolhido, porque estou tentando ver aí com várias pessoas quem é que tem a disponibilidade para vir para o próximo episódio, o 12º. Mas é isso aí. Eu agora vou deixar aqui o microfone com o Hélio, para ele fazer as considerações finais, dar aquela mensagem para as novas gerações, que esse mentor aqui ele tem muito a falar. Pena que o tempo foi curto, mas a gente tentou aproveitar da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado. E agora, Elinho, as tuas considerações finais aí. Obrigado, Guilherme, por ter me convidado. Realmente a gente precisava de um pouco mais de tempo, tinha coisas ali para fazer. 50 anos em 1h30 é difícil. Mas o que eu queria deixar para os mais jovens é assim, você tem que ter um plano B, né? Porque a juventude passa, né? Se eu dependesse do mercado do surf, como era na época, eu não tinha vivenciado tudo isso que eu vivenciei. Então, eu criei um ambiente, eu dava umas paradas no surf, estudava, trabalhava no Diário de Pernambuco, voltava, agência de publicidade, voltava, e tudo que eu ia aprimorando e conhecendo, eu trazia para o mercado, né? Eu queria criar um ambiente profissional. Então, isso até hoje eu estou no surf, porque eu tenho uma loja que vende produtos de surf, mas tem muitos produtos na loja que não são de surf. Mas, se você está pensando em viver só de surf dentro d'água, é bom que você tenha um plano B, porque para se surfar você precisa de dinheiro, no mínimo para comer, para ter uma prancha boa e se locomover. Se você morar na frente do mar, tudo bem, mas se você morar em Recife, você vai precisar de dinheiro. Se você quiser fazer uma viagenzinha aqui para Noronha, para outros estados, você vai precisar de dinheiro. Se você quiser fazer uma viagem internacional, vai precisar de dinheiro. Então, assim, é muito sério isso. Você precisa ter uma profissão se você quiser estender por mais tempo o seu surf. Se você é um campeão, ganha tudo, bem, você pode ficar no surf, né? Cláudio Marroquim é um cara que sempre competiu, shapear e mora na cara do gol. Então, Cláudio soube resolver a história, né? Então, até hoje, parabéns, está ganhando um campeonato aí na categoria Master, vejo os vídeos dele, está surfando muito bem.
Mas você que está escutando assim, leve a sério. Pense no plano B. Os seus sonhos só podem ser realizados se você tiver um mínimo de condição de materializar esses sonhos. Então, assim, o tempo passa. Eu tenho 61, Guilherme é um pouquinho só, a mais do que eu. Vivenciamos muita coisa boa, ainda estamos vivenciando outras coisas, mas é importante pensar no sustento. Tem que ter esse sustento. Ok, galera? É isso aí, galera. A palavra do mentor para vocês aí. E por aqui nós encerramos hoje esse podcast com Hélio Coutinho. Um aloha geral para a galera. Obrigado, Elinho, pela sua presença. Massa. Parabéns Valeu. pela sua história no Sul. Obrigado ao Paulinho ali, que ficou passando as fotos. Eram mais de 40 fotos. Parceiro nosso. Sem ele aqui o negócio não funciona. Algumas coisas passaram rápido, mas a gente está em cima da hora, né? E é isso, pessoal. Infelizmente, tivemos que acabar o programa um pouco mais cedo hoje. Mas vou tomar o açaí da Casa do Pará, que claro, eu já sou cliente deles. Justamente. Agora, lá de Casa Forte. Porque tem lá em Casa Forte, onde eu moro em Casa Forte. Durante o programa, mas na correria de hoje a gente vai tomar logo agora. Eu quero o meu. Não abro mão do meu. Uma pergunta a você importantíssima. Diz aí. Quem foi a sua maior referência, o maior ídolo no Sul? Olha, eu não posso... Minha referência foram vocês todos. Você, Bruno Lobo, Heraldo Gueiros, Cláudio Marroquim, Marroca, Rômulo, Hilton Issa. Sabe, porque a minha referência era quem estava do meu lado. Né? Paulo Roma, Fernandinho, que era vibe ali. A gente passou aí uns 10 anos. Ídolo. Quem era o ídolo? Não, aí eu gostava, comecei... Quando eu olhava muito, eu gostava muito do surf, do estilo de Larry Batman. Larry Batman. Porque ele andava de skate e surfava. Mas eu olhava os goofs, né? O Gary Lopes e os outros. Via algumas zonas de Danica Aloha, mas não gostava... Era mais, se for dizer, Larry Batman. Gostava do Tom Curren, mas, assim, a forma que ele competia, né? Mas, assim, eu acho que se for pro estilo... Tinha no filme Follow the Sun, tinha um cara que surfava, assim, um havaiano com estilo que eu achava parecido com o meu. Mas, assim, nada que eu... Não, quero ser esse cara. Durante muito tempo eu me espelhei em Shane Horan. Mas nas fotos, quando eu vi o surf de Shane Horan pelos vídeos, eu não gostei. Não era aquilo que eu esperava, né? É isso aí. Então, assim, mas a grande referência são vocês todos, meus amigos aí, que conviveram comigo, que foram para as praias, acamparam, né? Vocês estão vendo, né, galera, isso aí. Que os ídolos também têm os seus ídolos. E aqui, um grande ídolo do surf pernambucano, deixando essa mensagem para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. A palavra do mentor Hélio Coutinho. Valeu, galera. Aloha!